caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançaram rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os seus empregados, seguiram após Jesus. Marcos capítulo 1, verso 16 a 20. Marcos 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos capítulo 1, verso 17 apresenta suas palavras a dois pescadores: Simão, que seria chamado de Pedro, e seu irmão André. Os dois estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, verso 19 a 20, Tiago e João estavam em um barco com o pai e os empregados, consertando as redes. Jesus, porém, queria transformá-los em pescadores de pessoas. Nesse processo, o mestre precisava consertar o coração deles. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Possivelmente houvesse diferença entre os dois grupos de irmãos. Apesar dessas possíveis diferenças, Jesus chamou todos eles ao discipulado. O chamado de Jesus foi simples, direto e profético. Ele os chamou para segui-los, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de gente. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes sobre esse quadro. Aparentemente, os dois irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada. Mas por que Marcos não apresentou mais detalhes? Provavelmente para enfatizar o poder de Jesus. Ele fez um chamado, pescadores dispostos responderam, e a vida deles, bem como o próprio mundo, nunca mais seriam os mesmos. Essa obediência imediata, sem qualquer pergunta, sem nenhuma promessa de salário, parece notável. Mas as palavras de Cristo eram um convite que denotava tudo o que ele queria que denotasse. Havia uma influência impelente em suas palavras. Não houve longas explicações, mas o que ele disse teve um poder atrativo. Inesperado talento será desenvolvido naqueles que pertencem às classes do povo comum. Se a mensagem da verdade tão somente pode ser levada a homens e mulheres, muitos que a ouvirem irão aceitá-la. Pessoas de todas as posições sociais, altas e baixas, ricas e pobres, aceitarão a verdade para esse tempo. Alguns que são considerados sem estudo serão chamados para o serviço do Mestre, assim como os humildes e incultos pescadores foram chamados pelo Salvador. Homens serão chamados do arado, como foi o caso de Eliseu,
sendo impelidos de assumir a obra que Deus lhes designou. Começarão a trabalhar com simplicidade e serenidade, lendo e explicando as Escrituras a outros. Seus esforços simples serão bem-sucedidos. Aqueles pescadores da Galileia eram humildes e sem educação formal, mas Cristo, a luz do mundo, era amplamente capaz de os habilitar para a posição que os chamara. O Salvador não despreza a educação, pois quando regida pelo amor de Deus e consagrada a seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Mas ele passou por alto os sábios do seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmos que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora e se tornar colaboradores do homem de Nazaré. Em sua hipocrisia, desdenhavam ser instruídos por Cristo. O Senhor Jesus procura a cooperação dos que se tornam desimpedidos condutores para a comunicação da sua graça. Aquele que chamou os pescadores da Galileia chama ainda pessoas a seu serviço e está tão disposto a manifestar por nosso intermédio o seu poder, assim como foi por meio dos seus primeiros discípulos. Imperfeitos e pecadores como possamos ser, o Senhor estendeu-nos o oferecimento da comunhão com Ele, do aprendizado com Cristo. Convida-nos a nos colocarmos sobre as instruções divinas, para que, unindo-nos a Cristo, possamos realizar as obras de Deus com Ele. Que Deus os abençoe e até a próxima.